Essa é mais surpreendente ainda e olha só, foi um terremoto, né, nas estruturas do sistema. Dá uma olhada nisso, olha o que está acontecendo depois dessa reviravolta, né? Foi essa visita à comissão da OEA no Brasil. Nós, durante toda a semana, falamos sobre isso, afinal de contas, a comitiva passou durante a semana aqui, está indo embora nessa sexta-feira aí, né, de volta para sua sede, e a última etapa foi exatamente o encontro entre o Pedro Vaca e Jair Messias Bolsonaro. Nada menos do que isso. Mas entende o que aconteceu. O presidente falou tanto e foi tão incisivo em relação aí, aos Supremos, principalmente aí a questão do Moraes, que teve até recado de volta. Por isso a gente colocou aí ação e reação. Cola aí que a gente vai falar sobre isso, vai fazer análise. Tem outros assuntos também, vamos falar da questão do Daniel Silveira, afinal de contas, é liberdade condicional ou meramente trocou de endereço? Tem, inclusive, a fala agora recente do próprio advogado, do Daniel Silveira. Vamos conversar sobre outros detalhes também, envolvendo aí o estado de coisas. O PGR aí, junto com a turma do Lula, está meio que anunciando que após, né, ou antes ali de um encontro que terá com o próprio presidente da República, talvez saiam as denúncias aí em relação ao presidente Bolsonaro. Olha, tudo isso num pacote só. Bolsonaro também não está dormindo no ponto, não. Reuniu, está articulando com o presidente de partido, até com aquele senhor lá de São Paulo, né, do partido que detém o controle do Senado. A gente vai falar sobre tudo isso aí, muito mais. Eduardo Bolsonaro também gravou material hoje dos Estados Unidos, informando o quanto, né, essa questão envolvendo o Brasil, tudo o que a gestão Biden interferiu do Brasil. Vamos ver se dá para a gente encaixar tudo isso. Eu já vou pedir para você dar like, se inscreve e compartilha. Agora, faz isso aqui no início logo, tá? E já vai chegando aí e compartilhando também. Bom, sem mais delongas, vamos passar aqui para o nosso primeiro material. Vou diminuir aqui para você poder enxergar melhor e a gente vai discutir aqui esse tema. Legal? Comissão da OEA vira alvo, né, de Bolsonaro contra Moraes, diz a imprensa. Aí já é uma fofoca da imprensa. Começou assim a questão do dia hoje, tá? Mas segura que a coisa vai andar mais. A conclusão do relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos deve ser apresentada em 5 meses. Mas calma, tem um relatório preliminar que sai aí, ou deve sair nos próximos dias, tá? Um comunicado geral e preliminar deve ser emitido dentro de um mês. Olha só, e muita gente pressionando, né? Vamos lá. Segundo a imprensa brasileira, o presidente Bolsonaro acompanha com lupa os movimentos do relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca. Aliás, conversou hoje com o Pedro Vaca. A Comissão do OEA vira nova investida de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Essa é a versão da imprensa. Na verdade, não tem isso, não. Na verdade, a comissão veio para apurar o que está sendo feito em relação à liberdade, principalmente liberdade de expressão e os direitos humanos do povo brasileiro, que está sobre um guarda-chuva de muita tensão jurídica, vamos colocar assim, e uma pressão enorme do sistema, né? Mas vamos adiante aqui, porque aí sim temos a reunião do presidente Bolsonaro hoje, né, com o Pedro Vaca, e Bolsonaro faz denúncias contra Moraes em reunião com comitiva da OEA. Eu não sei se depois vai aparecer algum material em vídeo ou parte disso vazado aí da imprensa, mas na reunião que o presidente teve, ele foi direto, né? Para este ano está previsto que os Estados Unidos contribuam com 50 milhões de dólares para a OEA, valor que representa metade do total arrecadado pelo órgão entre todos os países membros. Por que isso já vem logo aqui no prenúncio da história? Porque se durante os últimos 5 anos, o pessoal me deixa em cada uma aqui, mas durante os últimos 5 anos, basicamente, a OEA se manteve imóvel quando o assunto foi essa questão que a gente vive no Brasil, né? Vamos até falar com cuidado, para não dar problema. Mas estava sob o guarda-chuva do governo Biden. Agora, eles já viram o que está acontecendo, por exemplo, o que aconteceu com o TPI, o Tribunal Penal Internacional, cujo 40% do sustento sai das rúbricas do governo americano, sai dos cofres do governo americano, e agora, sob nova direção, sob direção Trump, a coisa muda de figura. Não é que a direita está esperando que haja uma parcialidade trocando de sinal da esquerda para a direita. Aliás, quem acompanhou a cobertura completa que nós fizemos aqui, viu que, unânime, dos advogados, dos políticos, as próprias vítimas, o pessoal pediu imparcialidade e agilidade na atenção daquilo que foi denunciado, apuração firme e que conste do relatório, porque esse relatório deve ser entregue para outras providências serem tomadas, inclusive podendo gerar ali reprimendas, né, ou até sanções a quem cometeu o arbítrio.
Não é o Brasil em si que está em jogo e será sancionado. Não é isso que se está buscando aí. Mas, não digo que não possa acontecer também, mas principalmente as autoridades que ultrapassaram, né, as famosas linhas, né, da Constituição. Mas vamos lá. O ex-presidente Bolsonaro contou ao Metrópolis que seu encontro, pessoalmente, com representantes da Organização dos Estados Americanos, na manhã da quinta-feira, né, aliás, foi ontem, né, para relatar sua visão sobre Alexandre de Moraes, a comitiva, liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca, procurou Bolsonaro em Brasília, após ouvir tanto os críticos do ministro quanto o próprio magistrado. Bolsonaro saiu otimista da reunião, conversamos por cerca de 50 minutos. Ele se mostrou interessado no que se falava e disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, afirmou o ex-presidente, o presidente Bolsonaro, né? Durante o encontro, ele também interagiu com outros membros da equipe da OEA. Em seu relato, Pedro Vaca Bolsonaro reforçou sua posição de que Moraes manipularia depoimentos, realizaria pesca probatória e decretaria prisões sem a devida formalização de denúncias. O ex-presidente também argumentou que opositores do governo seriam alvo de perseguição política conduzida por meio de inquéritos do STF. A gente já sabe, né? Inquérito aberto desde 2019, aí continua valendo, né? Já muda de nome, abre e reabre, mas acaba tendo a mesma centralidade, né? Há indícios de que Moraes poderá enfrentar pela primeira vez desafios com potencial para colocá-lo em uma posição desconfortável. A visita da OEA ao Brasil resultará na elaboração de um relatório detalhado sobre a atuação do ministro. Cadê aqui? A visita à elaboração do ministro, um dos fatores que sustentam essa perspectiva está relacionado ao financiamento da própria organização. O governo dos Estados Unidos, atualmente liderado por Trump, né, é o principal financiador da OEA, além de ser um aliado de Bolsonaro. Trump tem em seu círculo, né, próximo dois críticos, o empresário Elon Musk e o estrategista Jason Miller, ambos atuando agora na gestão do governo Trump, do novo governo americano, um, inclusive com a posição de maior destaque de todo o governo, que é justamente o Dodge, está fazendo uma verdadeira limpa, né, em todo o conceito progressista, comunista, aquele que interfere não só na sociedade lá nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Isso está dando o que falar também. Só para a gente lembrar, nós avisamos isso já bem lá atrás. A grande questão, aliás, a gente tem expectativa sobre algum tipo de retaliação direta, principalmente ao próprio Moraes, em virtude do aspecto personalíssimo envolvendo o próprio Trump e esses dois nomes que eu acabei de ler para vocês. Um, o Jason Miller, que foi detido no Brasil ainda durante o governo Bolsonaro, sob um pretexto mais absurdo possível, e gerou, inclusive, à época, um constrangimento internacional. Olha, dizem que quem apanha nunca esquece. E o outro é o próprio Elon Musk, que além de ser o homem mais rico do mundo, é possivelmente hoje uma das pessoas mais influentes do planeta. E tem o controle, inclusive, dos cofres hoje lá nos Estados Unidos. Não oficialmente, não formalmente, mas é ele que está fiscalizando as contas para saber se o dinheiro tem ido durante os últimos anos para o lugar certo e tem fechado ou aberto torneiras. Então tem muita coisa em jogo, né? Sem hesitação, Trump já cortou trilhões de dólares destinados pelos Estados Unidos a ontem e a agência USAID, né, ou USAID, como o pessoal está chamando agora, o USAID, né, responsável pelo financiamento de projetos no exterior. Projetos, pessoal, entre aspas, disfarçado de projetos, podia ter alguma questão efetivamente humanitária, que era a finalidade da devida agência, mas efetivamente tem financiado uma série de programas de controle, inclusive com os mais diversos nomes e utilizando os mais obscuros braços, né, pelo mundo. E um dos focos tem sido, primeiro, divulgação das pautas progressistas, aquela questão woke e tudo mais, mas principalmente influenciar diretamente processos de escolha de presidentes aí pelo mundo. E o Brasil, ao que parece, segundo denúncias, né, de ex-funcionários do Departamento de Estado americano, era alvo prioritário disso. Então, muita coisa ainda vai vir à tona. Tá? E não sou eu que estou dizendo, tem uma série de materiais aqui, com conteúdo, inclusive, dentro da nossa plataforma, e nós já tratamos isso em outros pontos. Bom, e agora, isso pode ocorrer uma penalização direta à agência se continuar fingindo que não viu. Lembrando, durante os últimos anos,
Inclusive, tem denúncias desde 2019 levadas por jornalistas brasileiros, enfim, por pessoas que já estavam lá atrás, mesmo durante o governo Bolsonaro, exilados lá dos Estados Unidos, autoexilados, né? Enfim, mas que denunciavam os abusos que aconteciam no Brasil e que nada era feito. E foram intensificadas, inclusive, nos últimos 2, 3 anos, aí, principalmente depois dos episódios do 8 de janeiro. Mas essa coisa já é mais antiga do que isso. E a comissão, a CIDH, nunca deu muita atenção para isso. Apesar disso, uma série de missões, né, foram realizadas aí no ano passado, né, já desde 2023, na verdade, mas principalmente no ano passado, concentrado, missões essas capitaneadas, por exemplo, pelo Eduardo Bolsonaro, enfim, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, toda essa turma, e gerou, inclusive, muita crítica, né, crítica não construtiva da imprensa brasileira, dizendo que a turma só ia lá passear e coisa e tal. E olha o que efetivamente aconteceu. Acho que tem muita gente aí tendo que engolir o que falou lá atrás sobre o Eduardo. Inclusive, agora há pouco, acabei de assistir um material do Eduardo, onde eles deram até uma dica, que semana que vem será bastante tumultuado em decisões que vão acontecer lá dentro dos Estados Unidos, mas que vão afetar, inclusive, diretamente autoridades no Brasil. Vamos lá, vamos esperar aí. Afinal de contas, todo dia tem novidade, principalmente vindo lá do norte. Vamos ver o que se passa com relação a isso. Verdade seja dita, né? A missão da OEA no Brasil, olha, já gerou o seu primeiro efeito. A própria imprensa e as próprias autoridades, que antes pareciam intocáveis, estão mandando recados e demonstrando desconforto. Será que o próximo passo será ativamente a responsabilização dessas pessoas? A gente vai ter que esperar mais um pouco aí para ver. Mas vamos lá, está acontecendo, né? Bom, olha só, ministros do STF entram em tensão e Moraes manda recado ao Bolsonaro após denúncia ao OEA. Vamos ler aqui. Tem a fonte aqui, o Metrópolis, né? O mesmo portal que, aliás, ouviu o presidente Bolsonaro. Bolsonaro recebeu a comitiva da OEA e denunciou arbitragens, né, cometidas pelo ministro Moraes. Nos bastidores, ministros do STF reagiram às acusações feitas pelo presidente Bolsonaro contra o colega Moraes. Né? Chega a ser um colega, né? Então, um posto diferente, mas vamos lá. A Organização dos Estados Americanos. Conforme divulgado pelo Metrópolis, está aí a fonte, né, na coluna do Paulo Capelli, Bolsonaro apontou diversas irregularidades cometidas por Moraes durante uma reunião com a comitiva. Aí vem agora o Igor Gadelha, lá do Metrópolis. STF reage à denúncia de Bolsonaro contra Moraes. A repercussão foi extremamente negativa entre Moraes e outros ministros do STF. Deixa eu ampliar para vocês aqui, né, para vocês acompanharem a leitura. Aliás, segundo a apuração do Metrópolis, o próprio Moraes fez chegar à defesa de Bolsonaro, dá uma olhada, que desaprovou fortemente as acusações dirigidas. Pessoal, isso aqui já é um impeditivo da própria corte em julgar o presidente Bolsonaro. Como é que o magistrado vai mandar recado que está insatisfeito com a postura de denúncia da vítima? Aquele que está na condição de vítima sobre o caso. O magistrado precisa ter isenção, ele não precisa pender nem para um lado nem para o outro. Isso já é uma aberração na nossa política. Mas vamos lá. Brasil, né, pessoal? Democracia relativa, segundo o presidente aí, que agora vai comer ovo de jabuti, né? De avestruz já está comendo. Vamos lá. Deixa aí a tua opinião, inclusive, sobre isso. Não sei se vai dar tempo da gente tratar agora isso aqui, senão vai ficar muito estendido. Aliados de Bolsonaro também criticaram a atuação de Bolsonaro. Ixi, será que é aliado mesmo? Vamos lá. A conversa com a comitiva da OEA também foi criticada por alguns aliados políticos e até por advogados ligados a Bolsonaro. É porque, a essa hora, o presidente Bolsonaro deixa de ser refém do sistema e é ele mesmo. Aí a turma do deixa disso, do vamos ser só pragmático, patriota, a gente vê depois, aí o pessoal fica irritado. Vamos lá. Brincadeira, né? Que bom, eu gosto de ver essa reação espontânea do próprio Bolsonaro. Aliás, deixa aí nos comentários, você não prefere essa versão, o Bolsonaro, que não houve assim tanto esses aliados, que, olha, muitas vezes só estão preocupados aí com muitos cargos, né? Mas vamos lá. A conversa com a comitiva do OEA também foi criticada, né, Jadir? Aqui a avaliação é de que os ataques... Não foi ataque, houve uma comissão. O presidente sequer foi a público, nem foi... Até onde eu sei, a reunião não tem o vídeo ainda. Ele está lá fazendo uma denúncia em nome do sofrimento, inclusive dos patriotas, daqueles que estavam lá. Já é consenso, praticamente, aí, depois de tudo o que o próprio Pedro Vaca assistiu, o tamanho das arbitrariedades, a falta de regularidade devido ao processo legal, enfim, isso tudo já é muito patente. Não é crítica direta. Vamos lá. Né?
é porque todo mundo tem que se manter na condição de refém, né? Se você quer jogar o jogo dentro do sisteminha ali, continuar no cargo, aí tem que ser refém. Mas vamos lá. Na avaliação do entorno político, o presidente deveria ter deixado apenas seus aliados denunciarem. Mas, já foi, né, irmão? O cara é homem também, corre sangue vermelho. Não, ele não pode ver tanta arbitrariedade e vocês querem que ele fique calado. Ele, inclusive, trouxe, tem um material dele diretamente falando sobre a Vanessa, que eu trouxe aqui o relato da Vanessa, 6 filhos, o marido em condição desconhecida, a gente não sabe, nem a família sabe, as contas da Vanessa e da família bloqueadas. Que negócio é esse? Se fala tanto em proteger, né, a família, as crianças, e na prática, não, mas ele tirou uma foto lá dentro do palácio. Pelo amor de Deus, né? Diz aí, eu prefiro essa versão Bolsonaro aí, mas vamos lá. E aí, esse sim já é a reação e o recado de volta. Por isso que eu coloquei ação e reação. Bolsonaro pode ser denunciado pelo PGR antes do jantar de Lula, com o STF, diz a imprensa. Então, eu falei há pouco, né, dessa questão do jantar, né, de Lula, que vai reunir ali com o pessoal, PGR, STF, enfim. E é a imprensa que está dizendo isso. Parece que tem um jogo combinado aí. Você acredita que tem um jogo combinado? Quem acredita que esse jogo está combinado, digita 1 agora, aí durante a estreia, e vai nos comentários também lá embaixo, deixa a tua opinião, é importante saber. Tá? Vamos lá. Advogados que representam Bolsonaro aguardam que Gonê adote uma postura mais favorável ao presidente, em pelo menos um dos 2 inquéritos. É uma negociação, né? São 3, 2 a gente pega pesado, 1 alivia. Pelo amor de Deus, né? Pessoal, detalhe. Uma coisa que ninguém está percebendo. Depois de tudo que foi ouvido, e eu vou trazer também, novamente, uma cerejinha do bolo, que fica até o final, vai valer a pena. Quem ainda insiste nessa narrativa do golpe, a coisa já está mais do que clara, que é muito mais que nada. Tem gente do governo Lula, ministro do governo Lula, dizendo que não teve golpe. E aí, ao invés das denúncias acontecerem nesse sentido, deveria estar sendo providenciado um processo de resfriamento disso, ou até anulação e reparação dos erros. Né? Mas parece que ninguém quer dar marcha ré nisso aí. Vamos lá. Nos últimos dias, aumentou dentro do Ministério Público e no círculo próximo ao presidente Bolsonaro a expectativa, né, de que o PGR formalize a denúncia. A ideia é que a acusação seja apresentada antes do jantar, para evitar interpretações. Olha só, já combinaram tudo. Como vai ter o jantar? Disse, olha, vamos anunciar antes, senão eles vão dizer que nós combinamos o jantar. É basicamente isso que a matéria está dizendo aqui. Tá? Advogados que representam o Bolsonaro aguardam que Gonê adote uma postura mais favorável ao presidente por pelo menos um dos 2 inquéritos. Pessoal, puro jogo. Estão jogando aí com a boa vontade e até o espírito do próprio presidente, né? Fingindo aí essa turma do entorno. Não, ele vai pegar leve ali. Não, a ideia é deixar o homem cercado, né? É bom falar o português, claro, que as pessoas entendem. O certo dos advogados era estarem prestando atenção nisso aqui, ó. Tá? Disseram que iam, e espero que façam. Porque isso aqui já era para ter a desconstrução, uma autoridade do próprio governo. Presta atenção, não é qualquer autoridade, não é lá o cara do departamento do Índio, ou sei lá, do meio ambiente, não sei aonde. É do setor da defesa, que engloba, entre outras coisas, boa parte dos serviços de inteligência. Então não é qualquer pessoa falando se teve ou não teve, é alguém que ativamente participa do processo da comunidade de inteligência do país. E é o ministro da Defesa, José Múcio, que vai num programa esquerdista, Roda Viva, bancado pela verba do paulistano, mas é esquerdista o negócio lá, o Roda Viva da Vera Magalhães, e diz na cara de todos que o pessoal ficou chateado com ele. Disse isso aqui, ó. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos empossou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional. Sempre tivemos uma relação muito boa. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando. Você conhece, eu não sou de conflito, de criar problemas. Presta atenção agora. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a posse foi
A transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Você viu o que ele acabou de dizer? Em 6 de dezembro, a gente não está falando de 15, que foi a diplomação, e nem muito menos de janeiro. 6 de dezembro, início ali de dezembro ainda, com a indicação do Lula para que o Múcio fosse o próximo presidente, próximo ministro da Defesa, substituindo o general Paulo Sérgio, que era então ministro da Defesa de Bolsonaro. Bolsonaro não só aceitou a conversar com o Múcio, ou seja, deu transição, como ligou para os comandantes receberem o ministro e para o diálogo para fazer a transição dos comandos militares, que foi aceito. Ele cita um pouco mais de rispidez do almirante Garnier, que apenas fez um gesto para mostrar sua insatisfação, mas não teve nenhum tipo de insubordinação. Inclusive compareceu no almoço na sequência. Apenas, depois de tudo que nós tínhamos passado no Brasil, não dava para sair abraçando assim o inimigo. Mas a transição foi feita, é isso que o Múcio diz. Quem é que vai dar golpe e dar a transição, dar o comando das forças para comandantes militares indicados pelo seu sucessor? Não existe isso. Qualquer pessoa teria essa noção. E para complementar aqui, com relação a golpe também e 8 de janeiro, dá uma olhada aqui, ó. Do 8 de janeiro. A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas... A esquerda iradíssima com o ministro. Aliás, estão pedindo a cabeça do ministro Múcio depois dessa entrevista, dizendo que ele jogou contra a narrativa do Lula. Porque é só uma narrativa, o fato é o que o ministro declarou. Aliás, o ministro teve essa mesma posição, o ministro Múcio, desde o momento, desde lá atrás, desde o dia 9, 10 de janeiro, ele já teve essa postura, que essas pessoas, de forma alguma, poderiam ser caracterizadas dessa forma com o golpe, né? Bom, vou mandar mais um pouquinho aqui. Eu sei que já ficou um pouquinho extenso, mas vai valer a pena. Aí o próprio presidente Bolsonaro está fazendo as suas articulações também. Alguns vão concordar, outros não. Esse é o Brasil que nós temos. Eu preferia que não fosse desse jeito, mas a coisa está tão já violada. O presidente Bolsonaro teve conversa reservada com o Kassab. O motivo da conversa, segundo foi vazado pelos aliados, é justamente uma articulação para que o Senado não atrapalhe o processo de anistia. Pode ter outras coisas no meio disso? Acredito que sim. Mas esse era o assunto. Ou você quer que a anistia fique para depois de 2026? Dá para esperar também. O difícil é convencer a Vanessa a ficar mais 2 anos sem o esposo, a Débora, lá que pintou lá a estátua com batom, que desenhou lá com batom, e por aí vai. E os muitos outros exilados. Alguns escondidos dentro do Brasil, outros na Argentina, outros nos Estados Unidos, enfim, tem gente na Europa, tem a família do Oswaldo Eustáquio, enfim. É difícil explicar para essas pessoas. Então tem que articular. Sim, se esse for o objetivo, nobre. Afinal de contas, para quem não sabe, o Kassab tem um controle do Senado Federal. O partido do Kassab. O Kassab é assessor do Tarcísio, mas é presidente do PSD, que é o partido que tem o maior número de senadores. Não passa nada no Senado sem o aval do Kassab. Essa história. Vai ter um preço isso, tá? Segura aí que não é de graça. Mas enfim, deixa aí a opinião. Você acha que o presidente tem que articular e antecipar esse processo para passar no Senado? Porque, entenda, não vai adiantar o relatório, não vai adiantar tudo acontecer, e no final, o Senado simplesmente mandar engavetar isso aí, ninguém vota e acabou. Kassab tem influência, inclusive, e ascensão sobre o próprio Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado. Então, se alguma coisa puder andar, será daí. Não sei. Dado o avançado da coisa, acredito que não tem muita alternativa. A outra alternativa a isso, 2026, a gente vai lá, renova 100%. Presta atenção no histórico que vai te pedir o teu voto para Senado. São 2 senadores por cada um do estado. Não importa onde você mora no Brasil, você vai votar em 2 senadores, renovando 2/3 da casa com a movimentação que a direita já tem dentro do Senado, a gente leva todas. São essas 2 opções. Aí está com vocês. Tá? Bom, tinha gente comemorando hoje que o Moraes recuou. Eu até acredito que o Moraes fez essa decisão hoje no sentido de fazer uma sinalização para a Comissão de Direitos Humanos, mas
Ele não podia fugir da própria personalidade, tinha uma pegadinha aí, né? Moraes nega condicional indulto, mantém Daniel Silveira preso no semiaberto. O título parece contraditório. Entenda, ele não concedeu a liberdade condicional efetiva. Ele mandou de volta, saiu de Bangu para Magé, que é a penitenciária agrícola. Significa que durante o dia de trabalho e à noite ele volta para a cela. Não é como o pessoal chegou a dar a entender no dia de hoje, de que ele voltaria para os braços da sua família. Não, infelizmente, não foi dessa vez. O próprio Dr. Paulo Faria se pronunciou há pouco sobre isso. Segue o jogo, segue a luta, vamos esperar aí o relatório e aí as repercussões. Mas que isso é um gesto. Dentro de um processo onde nós temos o pessoal dos direitos humanos com foco no Brasil, pode ser que seja interpretado de outra forma lá fora. Olha, não, saiu liberando o pessoal, liberou as contas aí do Twitter, de outras plataformas, não foi isso que deu a entender? Bom, é desse jeito aí. Pessoal, essa foi uma estreia nossa aqui para a gente, nessa nova pegada aqui do canal. Sabadão vai ter, é óbvio, a live aberta, aí ao vivaço, né? No nosso canal aqui do YouTube. E também nós teremos live de membros na sequência, logo após a live aberta no YouTube. Mas agora eu peço gentilmente para os amigos da like, se inscreve e compartilha. Diz se esses formatos tão legais para você. Eu estou testando alguns desses formatos, às vezes com 5 minutos, às vezes um pouco mais estendido, como esse, que vai ser aí 20, 25 minutos. É desse jeito aí. E você me diz desse lado aí o que acha desse formato, se gostou e se concorda com as análises que fizemos aqui. Não foi só um tema, não. Tratamos aqui, olha, quase com uns 3, 4 temas aqui de forma relâmpago, né, com vocês. Diz aí se gostou, interage aí no chat. Um forte abraço para os amigos. Sextou, né? Final de semana começando, juntos até depois do fim. E fica aí também com a nossa vinhetona, né? Esse aqui é o seu amigo Moisés, esse é o canal Pátria e Defesa. Verifica, é importantíssimo. Vou fazer só esse pedido para você. Nosso canal é desmonetizado. Mas você pode fazer algo aqui que ajuda pra caramba. Dá like, se inscreve e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa informação que nós discutimos aqui sobre uma ótica diferente do que a gente passa aí, né? Então, vamos junto, combinado assim? Eu faço a minha parte desse lado, você mete o dedão no like, se inscreve e compartilha. De graça, pessoal, faz com o coração aí. Forte abraço, papai do céu te abençoe e fui. Nos encontramos no próximo vídeo live.